Nós discutimos a relação entre o hebraico e o inglês, num senso comum, num senso geral, genérico. Se a gente recordar, quando a gente estava olhando para Deuteronômio 22, verso 5, a maneira que a gente estruturou Deuteronômio 22, verso 5, a maneira que a gente estruturou esse verso, o verso é bem diferente em português. Para a gente poder recordar, eu vou ler da maneira mais fiel ao que o Parminder vai falar. E o que está escrito no inglês na King James, porque em português, na tradução fiel mesmo assim, está bem diferente. A mulher não vai vestir aquilo que pertence ao homem, nem o homem vai vestir roupa de mulher. A maneira como a gente estruturou isso, a gente viu que a palavra that, que seria que, aquilo, não vai vestir. A palavra that é equivalente ao quê? Equivalente a vestimenta, não é a não pertencer. É a vestimenta. Na inglês fala aquela coisa é a vestimenta, é a roupa. Para a mulher fala vestimenta, roupa, e para o homem fala aquilo. Então fala que pertence. Mulher não vai vestir aquilo que pertence ao homem. Então that seria aquilo, which pertence seria que pertence. E qual seria a frase correspondente atrás disso? Na outra porção do verso. O que é que fala? Desculpe. Ele colocou pertence à mulher. Que seria vestimenta de mulher. Ali não fala pertence no inglês. Fala woman's com apóstrofe S, que seria a mulher com apóstrofe S, que significa pertencer à mulher, que significa possessão. Então a mulher está tendo possessão disso. O que ela tem possessão é a vestimenta. Então é a vestimenta que pertence à mulher. Todo mundo está ok com isso? Isso é como a gente chegou à conclusão no inglês. Se você olhar para uma definição no dicionário da palavra pertencer, significa o quê? Em inglês. O que a palavra pertencer significa? Pertencer. É a mesma coisa no português. Pertene e belong. Então é isso que o inglês ensina pra gente. Isso que ele está ensinando pra gente. Só lendo o verso de novo. A mulher não vai vestir aquilo que pertence ao homem. Se a gente for para o hebraico e a gente olhar para a palavra H1961, a definição Strong diz existir, que é ser ou se tornar, vir a acontecer ou passar, sempre de maneira enfática e não uma mera cópula ou auxiliar. Desculpa, sempre de maneira enfática e não uma mera cópula. O que cópula significa, se eu estiver pronunciando da maneira certa? É uma palavra não muito usual, então eu presumo que a maioria das pessoas não sabe. Então vou olhar para você. Significa juntar, uma auxiliar, uma assistente. Então é isso que essa palavra 1961 significa. Como que é traduzida para o inglês? Significa vestir. No inglês está traduzido como vestir. Tudo bem com isso? Fala vestir antes ali. E o que fala aqui embaixo? Colocar. O que é put on? Colocar.
That's 3847. É a palavra H3847. And this is E ali é 1961. H1961. Tá certo? Eu coloquei certo? Yeah. Sim? Stop. Desculpe. 3847. Is that better? Tá melhor assim? Okay. So Ok. Então, no inglês, colocar um vestimento ou vestir aquilo significa a mesma coisa, não é? Mas no original, eles usaram duas palavras diferentes. Então a gente quer entender por quê. Então, a palavra colocar é uma palavra hebraica única, 3847. Isso significa o quê? Você tem que falar alto pra gente ouvir. Desculpe. É uma raiz primária, não significa, então não tem palavras acima disso. Significa propriamente envolver em torno, que é, por implicação, colocar vestimenta ou vestir a si mesmo ou a outro alguém, literalmente ou figurativamente. Então aqui fala que colocar significa envolver em torno. A gente pode ver que essa palavra está sendo traduzida de maneira boa. Se a gente for para o dicionário Brown Driver Briggs, significa vestir, colocar roupa. Colocar uma roupa sobre si, colocar uma roupa em torno de si, se vestir. De maneira geral, foi isso que ele quis dizer. Então essa palavra colocar significa vestir. Todo mundo está ok com isso? De fato significa colocar alguma coisa. Se for uma roupa, a roupa vai estar em volta de você. Você vai estar envolto com a roupa. Todo mundo está ok com essa definição? Então está tudo bem direto aqui. Então quando fala sobre a mulher, o que a mulher pode ou não pode, usa uma diferente palavra. Uma palavra diferente, que é a palavra 1961, que significa, no Strongs, existir, que é ser ou se tornar, de uma maneira forçada e forte. Não significa meramente juntar ou ter uma auxiliar. No dicionário Brown Driver Briggs, ser, se tornar, existir, acontecer. Algumas outras definições: vir a existir, se tornar, existir. Todo mundo ok com isso até agora? Você pode comparar isso com 1933. 1933 é uma raiz primária que significa respirar, ser, no senso de existir. Todo mundo ok com isso? Brown Driver Briggs diz seguir, ser, se tornar, acontecer. Então quero voltar para a palavra em si. 1961. A gente pode ver que é um verbo. A Strongs não fala qual parte da gramática disse, mas o Brown Driver Dicionário ele fala que é um verbo. O que é um verbo? É uma palavra de ação. O que mais é um verso? Não é só uma palavra de ação. De fato, significa palavra de ação, mas então um verbo descreve uma ação, ou é uma palavra de ação. O que mais é um verbo? Desculpe. Eu não escutei o que você falou. Não, um verbo não é um substantivo. Um verbo descreve ação. Ou é uma palavra de ação. Todo mundo ok com isso? Um verbo também descreve o quê? Irmã Emma.
So I don't know if we're familiar Eu não sei with se that. vocês estão familiares com isso, mas um verbo também pode descrever um estado de existência. Now, if you Agora, are happy, se você está feliz, it's not an action that não you é do, uma ação que você está it's an fazendo. emotion or a state. É uma emoção ou um estado de existência. You okay with that? Todo mundo está ok com isso? So, a verb Então, cannot um just verbo only be an action, não é it's apenas a uma state ação, of being. também é um estado de existência. So, if you're alive, Então, se você está vivo, você está fazendo alguma coisa? no, Não, you're just existing. você está existindo apenas. Então, o conceito de estar vivo é um verbo, It's a state of existence. é um estado de existência. Are we okay with that? Estamos Some ok people com isso, porque algumas pessoas não estão familiares com esse conceito. almost nobody De fato, were. aparentemente, quase ninguém falou que estava sabendo. Isso é um novo conceito para as pessoas, que um verbo é um estado de existência. Did you know that? Mrs.? Você sabia disso, minha irmã? Anyone over there? Ninguém lá desse lado sabia? Nobody? Ninguém? Brother Andrew? Irmão Andrew? Sim. Over here? E aqui? Anybody knew that? Alguém sabia disso? Some Ok. people knew. Então, algumas pessoas sabiam, mas não muitas. So, a state of being Então, um estado de existência descreve what your condition is. qual é a sua condição. Doesn't necessarily Não necessariamente significa uma ação. be okay with that. Todo mundo está ok com isso? So, Então, 1961, a palavra 1961 significa o quê? the Strong's definition. A definição de Strong's, a primeira. To exist. Existir. Are you doing something? Você está fazendo alguma coisa? No. Não. Now, if you took the word Se você pegar a put palavra on, is that doing Put something? on, que seria colocar, você está fazendo alguma coisa? What kind Sim. of verb is that? Qual tipo de verbo é esse? An action verb. É um verbo doing de work, ação, yes. é uma palavra de ação, Now, certo? the one that's on top, Então, a que está em 1961, cima, tells 1961, you that the primary definition fala que a is to exist. definição primária é existir. So, are you doing anything? Então, você está fazendo alguma coisa? Não. You're just existing. Você apenas está existindo. Isso não é uma ação, é um estado de existência. To exist, that Existir, is, to que become. é se tornar. So, you might say, Então, você you're pode born. dizer que você nasceu. So, once you're born, Então, assim now que you você exist. nasceu, agora você existe. That is a state of being. That Isso is a é verb. um estado de existência, é um verbo. Can also mean come to Também pass, pode significar vir a passar, que isso é tirado do conceito de se tornar. It's used emphatically, É or usado de maneira forcefully, enfática fashion. ou forçada It's not a mere e não it's copula, which means uma mera joining cópula, que or significa uma auxiliary, auxiliar or an assistant. ou uma assistente. Não é apenas uma ajudadora, uma coisa que dá Are you assistência. okay with that? Todo mundo está ok com We'll isso? read Brown Driver Briggs Então definition. vamos olhar a definição Brown Driver Come into Briggs, being, Dix, que significa to vir become. à Are you existência, okay with that? se tornar. Todo mundo está ok com isso? So, just taking that word Então apenas pegando a and palavra its definition na sua and we definição put it into this context. e colocando nesse contexto aqui do quadro, If a man se um homem does what the verse says, fala o what que is the man doing? o verso diz, o que o homem está fazendo? What is the man? What's O que o homem happening está, with o the que está man? acontecendo com o homem? We know it says man here, don't A we? gente sabe que fala homem ali And it says woman. e mulher ali na frente. Vou ler de novo. O homem, a mulher não deve vestir. Going on with this man. Me fala o que está acontecendo com esse homem. Lendo o verso. A mulher não vai vestir aquilo que pertence ao homem, nem um homem vai vestir uma vestimenta de mulher. Um homem está colocando em volta de si uma vestimenta de mulher. É isso que ele está fazendo. Is he still a man? Ele ainda é um homem. Sorry? Desculpe. No. Não. Not become a woman. Ele não está se tornando uma mulher, ele só está colocando em volta de si uma vestimenta de mulher. Ele apenas é um homem, não tem. Ele continua sendo um homem, não tem mudança. Então, uma mulher, If she wears se that ela which belongs veste to aquilo a que man, pertence a um homem, what is the verse saying? o que o verso está dizendo? Não está dizendo. A woman, there's a not in here. Tem um não aqui, vou colocar aqui o não. It doesn't say a woman Não está dizendo que is a not mulher allowed to não está wear permitida or put on a a man's vestir ou colocar clothing. uma roupa de homem.
What does this word mean? O que a palavra ali significa? Become. Se tornar. Come into existence. Vir à existência. Se tornar. A gente está ok com isso? Então, o verbo é um estado de existência, esse aqui. What is this statement saying? Então, o que essa frase está dizendo? Uma mulher não deve se tornar um homem. Não é apenas meramente colocar uma roupa de homem. A mulher não vai se tornar um homem. Todo mundo está ok com isso? Como que uma mulher se torna um homem? Como que uma mulher se torna um homem? É isso que a gente quer tentar entender. A gente olhou para a palavra H1961, que é vestir. A tradução. Antes que a gente abordar esse assunto, eu só queria ir para algumas outras passagens. Lembra que a gente disse que se você quer trabalhar no inglês, as coisas fazem sentido. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar no hebraico, as coisas começam a ficar engraçadas. Se a gente olhar para a palavra 1961 nas escrituras, a palavra surge várias vezes, foi usada várias vezes. O primeiro lugar, não a primeira menção, mas o primeiro lugar que eu quero que a gente olhe é 1 Samuel 27:6. Antes da gente ir para lá e da gente discutir, fala em Deuteronômio 22:5, aquilo que pertence, e a palavra é 36:27. H36:27 para isso. Aquilo que pertence é H36:27. Aquilo que pertence é H36:27. Todo mundo tá ok com isso? Então, H36:27. Aquilo que pertence. E a palavra vestir é 19:61. A gente não vai olhar para 36:27. A gente vai para 1 Samuel 27, verso 6, para olhar a palavra 19:61. Fala, 27:6. Qual a palavra mais importante? Quem disse? Eu não sei quem falou. Foi uma voz de mulher. Minha irmã. Você falou alguma coisa? A palavra mais importante, em 1 Samuel 27:6. Pertence. Todo mundo tá ok com isso? Pertence. Se você for olhar para o hebraico, você vai olhar para essa palavra pertence. Que palavra é essa? Qual é a palavra que vem? Alguém poderia encontrar agora? A gente está em 1 Samuel 27:6. A gente está olhando para a palavra pertence. E qual palavra é essa no hebraico? Desculpe. 19:61. É a mesma palavra que é usada lá no verso como vestir. Então a gente tem a palavra H19:61, que é traduzido como vestir no Deuteronômio 22, verso 5, e é traduzido como pertence aqui no 1 Samuel 26:6, em versos diferentes. Mas aqui, 36:27 é traduzido como pertence. Então o que está acontecendo? Eu vou dar uma outra passagem. 2 Samuel, capítulo 9, verso 9. 2 Samuel 9:9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Qual a palavra-chave? Pertencia. O que é no hebraico essa palavra? É a mesma palavra, 19:61.
What does the word 1961 mean? O que a palavra 1961 significa? To become. Se tornar. So, how does that fit into this Como que passage? isso se cabe aqui? Como que se encaixa aqui nesse verso? All that Que fala, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. What does that mean? O que isso significa? Is that an accurate translation? Isso é uma tradução acurada, falar pertencia a Saul. Tudo que pertencia a Saul, To exist. se a palavra significa existir. A palavra 1961 significa existir. Aqui foi traduzida como pertencer. Está sendo usada de maneira correta nesse contexto? Alguma opinião? Está muito difícil? Ninguém tem certeza? Mr. Jackie? Irmã Jack? Is it translated correctly? Isso está traduzido corretamente? It means to exist, that Isso is, to significa become, existir, come to se pass, tornar, vir a passar, forcibly. Not a de help. maneira forçada, não auxiliar. Brother Dennis, Irmão Denis, good translation? é uma boa Bad tradução translation. ou é uma tradução ruim? Explain. Explique. We're in 9:9. Nós estamos em capítulo 9, verso 9. Fala como que a palavra está sendo usada. A palavra significa existir. To become, Se tornar, vir a passar, existir, acontecer. I didn't understand what you just said. Eu não entendi o que você disse. Yeah. It is. Isso está sendo usado de maneira correta. Você falou isso antes. Eu pedi para você explicar por que você acha que está sendo usado da maneira certa. The word doesn't mean A belong. palavra não significa pertencer. The word means A palavra significa se tornar, existir. Alguma coisa que existia para Saul. existed. Alguma coisa que existiu. Are you satisfied with that answer? Tá todo mundo satisfeito com isso? Não deu pra ouvir, ele falou bem baixo. Alguém? You said no? Você falou não? Vocês estão satisfeitos com a resposta dele? I thought. Você tem algum pensamento? Ela tá falando mais baixo do que o comentário anterior, não tá dando pra ouvir. Mas a pessoa de antes basicamente falou mais ou menos como se o que existia pra Saul agora vai existir pra outra pessoa. All that exists. Aquilo que existia, Okay. ok? So that was similar to. Então isso foi similar ao que o irmão Dennis falou. Irmão Schneider. Irmã Schneider. A gente está em 2 Samuel 9:9, olhando para a palavra 1961, que significa existir ou se tornar, que nesse verso foi traduzida como pertencer. Has. Explain. Explique. Está curado, então explique por que está curado.
heard it up to Eu escutei até que o filho se torna um herdeiro, mas eu não escutei depois disso. so how does an heir and inheritance Como que essa herança, esse herdeiro, como que isso confirma que foi feita uma tradução acurada? okay? Ok, Brother Dickens? irmão, Is it good or bad translation? é uma tradução boa ou ruim? Tem alguém comentando, tá falando bem baixo. Desculpa, você me perdeu. If pertaineth means belong, Se pertencer, be good. se a palavra significa pertencer, foi isso. Pertaineth means belong. Is Se, it translated se pertencer significa pertencer, em português é a mesma coisa que ele está falando, está traduzido de maneira correta, into being? porém significa vir a existir. So is it translated correctly? Isso é traduzido de maneira correta, que é vir a existir. No? Não? Anyone else? Alguém mais? No thoughts? Nenhum Okay, pensamento? we'll move on. Ok, vamos So, I continuar. think I agree with Eu acho que eu concordo Schneider's com a irmã Schneider, definition. a definição dela, a explicação dela. This thing that existed Aquilo que existia belonged to ou Saul pertencia a Saul, now has been agora está sendo to transferido his master's son or Saul's para o Filho do Senhor. son. Now it exists Agora existe numa outra forma, being, numa outra existência, in essence, is his que em property. essência é a propriedade da pessoa lá. Its existence now Então agora esse item está existindo agora num novo nome, numa nova pessoa, então tem uma nova existência. Então acho que é uma boa But I tradução. wanted us to see Mas eu quero que a gente veja que isso não significa pertencer. and we did another one. A gente vai 27:6. para outra agora. 1 Samuel 27:6. Então lhe deu a Quis naquele dia a cidade de Ziglag. Por isso Ziglag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. Então, de maneira, a tradução que aqui é que Ziglag pertence aos filhos de Judá até o dia de hoje. And what would we say? O que a gente está dizendo? Ziklag Que Ziglag exists. existe, Ziklag exists Ziglag in existe the country of Judah up to no this país moment de in Judá até o momento de hoje. time. Sua existência ainda está lá. Então isso é uma tradução acurada. Deuteronomy 25 verse Deuteronômio 25, verso 5. Deuteronômio 25, verso 5. 5. If brethren dwell together, Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. husband's brother shall go Seu in, cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. So what's the important word here? Então qual é a palavra importante aqui? Not so obvious perhaps. Não tão óbvio, talvez, é a palavra casar. What does marry mean? O que casar significa? We can see
1961 is Você the same pode word. ser que é a palavra, você pode ver que é a palavra 19, Now it's gone to marry. 61 é a mesma palavra, que agora está sendo traduzida como casar. Is that a good translation? Isso é uma boa tradução? Who said yes? Quem disse que sim? Someone said yes? Quem disse sim? Why is that good? Por que que isso é uma boa tradução? Sorry? Desculpe. You have to? Você tem que... Okay, so how do you know it's good then? Ok, então por que que você acha que foi uma boa tradução? Brother Rogers, Irmão Rogers, good or bad? boa ou ruim? Da tradução. So I didn't hear you? Eu não estou escutando. Explain. Explique. A palavra aqui foi traduzida como casar, que a gente está vendo, a palavra H1961, que no Deuteronômio 22, verso 5, está falando vestir. A gente viu que na Strong significa ser, existir, se tornar. Agora a gente está olhando para esse verso aqui, vendo se ela foi usada de maneira adequada com esse significado de ser, existir, se tornar, que aqui está sendo usado como casar. Ok? Eu acho que você pode fazer isso sem a conotação de propriedade. Acho que ele quis dizer alguma coisa da mulher pertencer ao homem. Ele falou, dá para fazer isso sem usar essa conotação de propriedade. Desculpe. Anyone else? Alguém mais? Why do we keep saying property? Por que vocês continuam falando propriedade relacionado com a esposa? I don't see where we see property in this verse. Eu não vejo como que a gente vê propriedade nesse verso. If the husband dies, Se um esposo morre, the wife will not a continue esposa to não exist vai as a continuar a existir como esposa, continuar a existir como wife, esposa stranger, para um estranho. Ela tem que existir como esposa the brother of the husband. para o irmão do esposo. Yep, it's a good translation. Sim, é uma boa tradução? Bom, 2 Samuel 18, 2 Samuel 18, verso 22. Second Samuel, 2 Samuel 18, verse 22. verso 22. Segundo Samuel 18, 22. 22. We'll do 20, it's 22 and 23. 22 e Same phrase. 23 a gente vai usar. É a continuação, é a mesma frase. But howsoever, E prosseguiu Aimaas. let me run. And he said unto him, Não, verso run. 23. Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse, Ran by the way corre. of the plain. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. So, A gente leu o verso 23, a frase é... which phrase are we looking at?
Qual é a frase que a gente está olhando? But howsoever. Seja o que for. That's the translation of 1961. Essa é a tradução da palavra H1961. Does your Bible also say A sua Bíblia também diz 4100? Yep. What's that referring to? H4100, usa a palavra H4100, a que isso se refere? The but. Seria mas, seja o que for, significa o quê? To exist. Existir. Então o verso fala, seja o que for, disse Amaas, correrei. E Joabe lhe disse, corre. E Amaas correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. Isso é uma boa tradução? Irmão, lá atrás, foi uma boa tradução? Aqui, seja o que for. 2 Samuel 18:23. A gente está em 2 Samuel 18, 23. Irmão Benjamin, 2 Samuel 18, 23. É uma boa tradução ou uma tradução ruim? Why is it good? Por que é uma boa tradução? A palavra que na Strong's, na definição dela, H1961, significa existir, se tornar, aqui foi usada da maneira correta, no verso 23, não deveria ser aqui nesse verso. Todo mundo ok com isso? Ele diz, por favor, o quê? Eu posso me tornar, me ajude, irmão Benjamin. Desculpe. Por favor, eu posso me tornar. O que ele quer se tornar? Um corredor. Sim. Ele quer ser um corredor, ele quer correr. Todo mundo ok com isso? Isso é o estado de existência que ele quer ser. Ele quer ser um corredor. Ele quer correr. Então é uma tradução acurada. Se você for para o verso anterior, e prosseguiu Ahimaaz, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? É uma tradução acurada, é uma boa tradução novamente. Ele quer dizer, eu quero me tornar um corredor. E Joabe diz, você não pode se tornar um corredor. Você não pode estar nessa existência. Por quê? Porque você não tem o que é, você não tem uma mensagem. Um corredor é um mensageiro. Se você não tem uma mensagem, você não pode ser um corredor. Você não pode estar nessa existência. Então, voltando para o nosso verso, Deuteronômio 22, verso 5, a gente viu que a palavra 1961 pode ser traduzida de diferentes formas. O que a gente tem até agora é vestir, pertencer, casar e de qualquer maneira, seja o que for. No inglês tudo isso é bem diferente, as palavras são bem diferentes. A mulher não vai vestir, que significa vir à existência, aquilo que pertence a um homem, Tá tudo ok até agora? A gente lidou com o homem de maneira extensamente. Agora, para a mulher. Alguém olhou para o aspecto da mulher? Alguém? Só lembrando do verso, a mulher não deve vestir aquilo que pertence a um homem. Nem um homem deve colocar roupa de mulher. Essa é a tradução mais fiel ao inglês. Significa mulher, esposa,
feminina, relacionada com a palavra homem, também relacionado com a palavra mortal, ou pessoa, ou humanidade. Está olhando para a palavra mulher no verso do hebraico, tradução do hebraico da palavra mulher. Então, o que a palavra significa no inglês? Basicamente, uma pessoa feminina. Todo mundo ok com isso? Que potencialmente pode ser a esposa. Não vai se tornar. O que ela não deve se tornar? Um bravo homem de luta. Um valente homem de luta. Desculpe. Que é 20 anos ou mais. Que tem mais de tem 20 anos ou mais. Todo mundo ok com isso? Vamos olhar para a palavra pertence. 3627. H3627. É um pronome masculino, desculpa. É um substantivo masculino, desculpa, que significa alguma coisa preparada, que é algum aparato, depende da maneira que você pronuncia, como um implemento, utensílio, roupa, vaso ou arma. Traduzindo, isso não é a definição. Armadura, artilharia, carga, carruagem, mobiliar, mobília, instrumento, joia. O dicionário Brown Driver diz um implemento, um utensílio, um vaso. Pensando no utensílio como um implemento, operador, vaso, implemento de música ou guerra, ou uma ferramenta para guerra, ou como um utensílio, uma mobiliária, um vaso, uma leitura de papel, vindo para raiz, a palavra raiz, que é a 3627, que significa 3615, desculpa, uma raiz primária, acabar, finalizar, seja intransitivamente, cessar, estar finalizado, perecer. O dicionário, cumprir, cessar, completar, finalizar, ser completo, estar completo, acabar, vir a um fim, estar acabado, estar demandado. Então a palavra pertencer vem dessa palavra, que basicamente significa finalizar alguma coisa, acabar alguma coisa, parar isso, que seria consumir. Então a palavra que a gente está olhando é a 3627, que fala alguma coisa preparada, que é algum aparato, como um implemento, utensílio, roupa, vaso ou arma, artigo, utensílio, implemento, etc. Então o que está dizendo no verso? Qual é a definição dessa palavra? Tirando o que a gente acabou de ler, a palavra 3627. O que ela significa? Desculpe. Arma, você disse? Pode significar arma. Desculpe. Vaso. O que é um vaso? É um container, é um recipiente. Desculpa, é um recipiente. Desculpe. O que é utensílio? Desculpe. É, isso que estava circulado, mas eu quero o que está escrito como título. Ele está falando da descrição da palavra. É masculino porque está conectado com o homem. Eu tenho certeza que você pode ter uma versão feminina disso. A masculinidade não está conectado com a definição da palavra em si.
Eu tô sugerindo que não é associado com a palavra masculinidade, e sim porque ela está associada com o homem na frase. The utensil is what? No verso, utensílio é o quê? Okay. So Ok. if you go to Brown Driver Briggs, Então, se você for para o Brown Driver Briggs dicionário, que é um dicionário de hebraico para inglês, que ele está lendo várias vezes, ele fala que seria implemento ou uma ferramenta para assassinar ou para matar to war, ou para guerra, para música, desculpe, do trabalho, then he just says equipment. então basicamente ele diz So I've equipamento. got tool, but it could be equipment. Então eu coloquei ferramenta, mas pode ser equipamento. So when this word here, Então quando essa palavra aqui if we just drop it down, pertence, it se a gente says colocar embaixo, a gente vê que é pertencer. Não significa pertencer, the significa original. no original. A palavra significa pertencer no original? Não significa pertencer, com certeza não significa pertencer. Como que funciona? You're going to line things Se a up. gente for alinhar isso, colocar para encaixar ali o que a gente acabou de ver, a tradução dessa palavra, It'd line up with the garment, wouldn't it? isso se alinha com o vestimenta, não se alinha? Yeah. Tá ok com isso, irmã Emma? In the English, No inglês, translated isso foi in a way that traduzido changes its meaning de maneira que completely. mudou completamente o Goes significado. from being Porque vai de ser tudo isso que a gente escreveu aqui, tool, seria uma ferramenta instrument, ou um instrumento. Essa é a tradução da palavra. E aí foi usada para ser traduzida como pertencer. so we can see A gente pode ver que foi mudado o significado completamente. A maneira que o inglês foi traduzido para o inglês, doesn't work. não funciona. So it's this passage. Então é is sobre a- essa passagem. I don't want to say a bad. Eu não quero dizer que foi uma tradução ruim, uma passagem que é traduzida de maneira ruim, mas se a gente for do hebraico para o inglês, o significado ou a intenção foi mudada, foi escondida. A palavra que as palavras foram colocadas juntas mudou o significado. Em fato, eu queria dizer, I would suggest de fato, eu queria sugerir the word that que a palavra que ou aquilo não está nem no is original. not there. Não está lá no original. Added the word that. Então eles adicionaram a palavra aquilo para poder Change the word se associar com vestimenta ou roupa, e aí fizeram a palavra, colocaram pertence para poder se associar com pertence. The word that Então vocês prestaram atenção no que eles fizeram? A palavra aquilo nem está lá, e eles adicionaram ela para poder alinhar com vestimenta. E eles mudaram a palavra pertence ou pertencer para associar com o de belongs embaixo, pertencer, mas na verdade ela significa instrumento ou ferramenta. Todo mundo ok com isso? Tá ok com isso? What is this Então word meaning? qual é o significado dessa palavra? O que está falando aqui? Do que está falando? Essa palavra que na primeira parte do verso foi traduzida como pertencer, na verdade é isso aqui de instrumento, ferramenta. O Brown Driver Briggs fala objeto. E qual objeto que seria? Se for alinhar com a vestimenta, seria o que? A vestimenta. E não ser alinhado com o pertencer. What is it referring to? Então, do que está se referindo aqui? The woman shall Mulher not não vai... what? O quê? She shall not become. Ela não vai se tornar. That gets difficult to how Agora we se torna um pouco paraphrase difícil como que a gente vai parafrasear isso, that which mas pertaineth to a man. aquilo que pertence ao That which homem, pertaineth to aquilo que not a man, pertence but não ao homem, ao quê? a warrior. Um guerreiro. That is for warrior. Tá certo? Guerreiro, assim escreve. So she's not allowed to become a warrior. Então ela não pode se tornar How would she become um a guerreiro. warrior? Como que ela se tornaria um guerreiro? Sorry? Desculpe.
So she has to ela take tem these que instruments, pegar esses and if instrumentos she took them, e se pegar it would make eles, her- isso vai fazer ela it would make her into a warrior. um guerreiro. See that? A gente pode ver isso? So by taking a weapon Então, pegando uma arma, or a tool, ou uma or a ferramenta, container, ou um recipiente, vessel. um vaso. What is a vessel? O que é um vaso? It's a shell, isn't it? É Are we uma coisa... vessels? Nós somos vasos. Yeah. So vessels contain Um something. vaso pode servir para conter alguma coisa. Então, nesse contexto, o que esse recipiente seria? It would be something Seria alguma that coisa you fit inside. que você fica dentro, você cabe dentro. Que seria Some armor. uma armadura. Derive the concept of Você armor pode here. derivar esse conceito de armadura aqui nesse conceito de recipiente. Se você for para a definição, acho até mesmo que fala isso. Not the definition. Não a Go to the definição. translation, Se você for para a translation tradução, armor. é traduzido como armadura em alguns lugares. This comes from this Acho que vem desse conceito de recipiente. É uma ferramenta, porque a armadura é uma ferramenta, não é isso? Tem uma função, um propósito. Hunting, war, Seja para matar, para guerra, para música, para guerra. Se for para música, isso seria o quê? Um instrumento, certo? So, if you're going to do this, Se você a for woman fazer isso, a mulher não... become what? What will she become? Ah, desculpa, a mulher se tornaria o quê? O que ela se tornaria se fosse lidar com isso daqui da música? This one. Esse aqui da She música. become a musician Ela ia se tornar uma música. if she took what? Se ela pegar o quê? That which Aquilo belongs to whom? que pertence ao quê? To a musician. So if Ao this word was músico. musician Então essa here, palavra, se fosse a palavra músico it means ali, she took his isso significa que ela instrument, fosse pegar ela pegaria o instrumento do músico. instrument, she Aqui, took the isso que fala, o instrument, and it instrumento. would make her- she would Se ela become pegar um what? instrumento, ela vai se tornar o Musician, quê? she would become Uma the same música. thing that he was. Isso seria a mesma coisa que ele é. O que faria que ela tivesse esse poder? The thing itself, isn't it? A This is coisa what em si, não é makes you isso? into that thing. É isso que faz ela ser aquilo, okay essa with coisa. Esse Is instrumento. that Todo mundo ok accurate com isso? to É acurado Hebrew culture? para a cultura Now, hebraica. If you're a soldier Agora, today, se você é um soldado what makes hoje, you a soldier? o que faz você um soldado? I wouldn't suggest that it's Eu quero not. sugerir que não é o que falaram, acho que é a I would vestimenta. suggest that it's not. Eu quero sugerir que não é estar equipado com o equipamento. Being a soldier, Ser um soldado, if you were a soldier se você é um soldado, and you're on holiday, você está num feriado, você está num feriado e você vai para algum lugar no feriado e eles falam, o que você é? O que você diria? they say you don't look like one. Eles falariam, você não se parece com um soldado, você não tem nenhuma armadura, você não tem um uniforme. Que tipo de soldado que você é? O que você diria? Sorry? Desculpe? What would you say to them? O que você falaria para a pessoa? Not an ID. Someone said, É, I'm trained. Alguém disse, It's my job. eu sou treinado, é o meu emprego. Você pode provar se você quiser, mas é um And you're a emprego. soldier É um trabalho, você é um soldado. Mesmo se você está no or trabalho, off duty. ou se você está fora do You trabalho, work 5 days a week like most tem people. 5 dias, a maioria das pessoas On the weekend, trabalha they're nos still 5 dias, no soldiers, final de aren't semana eles ainda On continuam holidays, they're sendo still soldados, nos feriados continuam sendo they? soldados. So, what makes this Então o woman que faz essa a mulher soldier or a warrior? uma guerreira ou uma soldada? What makes her a O que warrior or a faz soldier? ela uma guerreira ou um soldado? Training. Não é um The treinamento, instrument does. é um instrumento de acordo com o verso. So, what makes a Então, man o que faz um homem a warrior? um guerreiro? Sorry? Desculpe. Someone said training, Alguém disse treinamento, age. a idade. Don't get tricked. Não fique confuso, não seja enganado. Gender or age. Não é gênero ou idade. It's the instrument. É o instrumento, de acordo com o verso. What was that man O que yesterday? esse homem era ontem? Sorry? Desculpe. He was a farmer yesterday. Ele era a carpenter um yesterday. camponês, um What is he today? carpinteiro. O que ele é agora? Has he received any training? Ele recebeu algum treinamento? Where did we prove that? Como que a gente prova isso? Where did we prove it?
Onde que a gente prova isso? Deuteronomy Deuteronômio, chapter 20. They're capítulo so 20. fearful Eles são because com tanto medo porque they're few, eles são poucos, not trained, não treinados, and they don't have proper e eles não têm equipment. The other ones have equipamentos got apropriados. horses and Os chariots. outros têm cavalos, cavaleiros. We can proof text that another way. Então a gente pode Joel fazer chapter 3. texto prova com isso, How Joel can we prove capítulo it from 3. Joel chapter 3? Como que a gente pode provar isso com Joel capítulo 3? You go to the blacksmith Você vai para o ferreiro, and para o serralheiro, put your instrument into você coloca the seu forge, instrumento and they lá na change fornalha e ele Yes. muda esse They instrumento, change certo? it. Ele muda. We'll go with labor. Vamos They com change o trabalho. A plow into Ele a muda sword. um machado para uma espada num And when the dia. war's finished, you go back, E quando a guerra changes acabou, você volta, ele muda a espada para o machado. So what makes that person Então o que faz dessa brave, pessoa fighting um man? guerreiro Of course, valente, the um homem age, guerreiro get valente? that, A gente sabe que é a but idade, it's not just the gender, mas não é apenas o gênero because e a they idade, can be the same age and the same gender, and porque they're eles not. podem ser na mesma idade e no mesmo gênero, mas eles não são They're just guerreiros normal people. valentes, eles são The apenas thing that pessoas transforms normais. them is Então, this as coisas que instrument. transformam eles são os instrumentos, certo? With that, so Todo mundo tá ok com isso? what does the woman have to do O que a mulher tem que fazer? when he's not looking? Quando eles não estão olhando, She just has to ela apenas just get pede the para tool, get the instrument, and para she pegar o suddenly instrumento, a ferramenta, e ela rapidamente se becomes- torna, what number e ela is this? repentinamente se torna o quê? 1397. A palavra aqui é 1397. 1397 now. O que você It's not faz the um age or your gender. H397? Não é a idade e o gênero, não é isso. É o instrumento. Vocês podem ver isso. We can Sim. proof text that with the verse Você itself. pode fazer um Now texto it's got prova nothing com to isso. do Com o with verso, age or não é gender. Now it's sobre all got to gênero do e with the idade. instrument. Agora lida com o instrumento. Tem tudo a ver com o instrumento, And what certo? does it say? O que The fala? woman A mulher shall not become não deve se tornar a 1397. um 1397. If she palavra, put on a palavra this, 1397. Se ela we can põe become that. essas coisas, ela vai se tornar isso, sim. Então isso é uma restrição no seu trabalho, no seu papel, na sua função na sociedade. Isso é o que o verso está dizendo. Está definindo o papel da mulher naquela sociedade. E não é que uma mulher não pode se tornar uma carpinteira, uma fazendeira, ou uma ferreira, ou uma cozinheira. O que uma mulher não pode se tornar? Um guerreiro. Então, o propósito da nossa classe não é discutir por que ela não pode. Então, eu não vou discutir por que ela não pode. Eu só estou falando como um fato. Todo mundo ok com isso? Alguma pergunta nisso até agora? Tá claro que essa primeira parte do verso diz que se você é uma mulher, não pegue os instrumentos e se torne um 1397. Um homem não deve se vestir como uma mulher. Se um homem se veste como uma mulher, o que ele seria? O que ele seria? Não uma abominação. Ele continua sendo um homem. Ele continua sendo um homem. Vestir como uma mulher não transforma a pessoa numa mulher, um homem numa mulher, mas pegando um instrumento transforma você no quê? Não é um homem. Transforma você em um guerreiro. Colocar roupa de mulher não transforma você numa mulher. Não é a mesma. Não são equivalentes.
Se eu posso dizer dessa forma. Aqui fala homem, mas na verdade é guerreiro. Está pegando o gênero fora disso. Uma mulher não é permitido a pegar uns instrumentos que são designados para uma função específica e pegar esse papel para ela. E o homem não está permitido a vestir como uma mulher. Por que um homem ia querer se vestir como uma mulher? Um momento, meu irmão. Por que um homem iria se vestir como uma mulher? Tenta fazer isso com uma palavra. Não, ele não vai se tornar uma mulher. Não é se tornar uma mulher. Isso é a parte de cima. Você se torna aquela coisa, mas agora na parte de baixo. Por que um homem iria querer se vestir como uma mulher? Qual é o problema? Desculpe. Não, minha irmã. Porque ele está assustado, ele está com medo. Sim. Um soldado apropriado, ele não está permitido a ficar com medo, porque senão eles iam te matar, iam te colocar na prisão. Ele não seria um soldado real, seria uma milícia. Eles não são treinados. E Deus sabe disso. E quando ele vai lidar com o inimigo, enfrentar o inimigo, como que seria o resultado? Eles iam te matar. Eles não podem ficar assustados. Então Deus fala, não fique assustado, eu vou estar com vocês. Então qual é o medo? O medo vai ser tratado de que maneira nessa passagem? Você vai se vestir como uma mulher. Um homem vai se vestir como uma mulher quando ele está com medo. Eu não estou dizendo que esses homens de fato estavam rasparam as barbas e falaram vamos cozinhar. Não é isso que eu estou dizendo de maneira literal, se eu posso dizer dessa forma. Está dizendo que um homem não pode pegar a posição que um homem, que uma mulher segura por sair, ignorar aquilo ali. E a maneira que a razão por que o homem faria isso, porque ele está com medo, assustado. Você não está permitido sair do seu posto de responsabilidade porque você está com medo. E a mulher não está permitida a fazer o quê? A gente sabe que esses homens estão fugindo pelas suas vidas com medo. E a mulher não é permitida a mulher pegar o papel deles e falar, se eles não lutarem, nós lutaremos. Todo mundo ok com isso? Eles têm esses papéis pré-determinados na sociedade, mesmo se a gente goste ou não. Todo mundo ok com isso? Então, quando a gente vai para Deuteronômio 20, a gente vê que tem igreja e Estado, e a gente vê que igreja e Estado estão falando o quê? Não fique com medo. Você não é permitido fazer o quê? A gente sabe o que significa a palavra fugir. Isso seria uma ofensa criminal, fugir. Fugir significa o quê? Você não vai lutar. É isso uma ofensa criminal? Você não lutar? Não. Depende. Algumas vezes algumas vezes não é uma ofensa de crime. Se você não lutar porque você está com medo, isso é um crime? Sim. Porque você não está confiando em quem? Em Deus. Se você não acredita em Deus, é pecado. Isso é o que isso está dizendo. Essa parte de baixo, essa linha de baixo. Não se vista como uma mulher. Não pega o papel da mulher na sociedade. Não pegue. Tem uma segunda razão porque eles não vão para a guerra. Por que os homens não iriam para a guerra? Tem uma segunda razão. Deuteronômio 20, verso 5, 6 e 7. Eu falo isso como uma segunda razão que você não pode, porque a segunda razão é em 3 partes. É 2A, B e C. Ok?
I've done it the wrong way. I've done it backwards. Eu fiz isso de trás para frente. A primeira parte fala, o número 2 seria não temer, mas agora eu vou da maneira certa aqui. Número 2 é temer, que é a razão errada. Mas a primeira razão é A, B e C. Quais são as 3 razões para a pessoa não lutar? Primeira razão, casado, casar. Segunda razão. Segunda razão. Deuteronômio 20, verso 7 fala sobre casar. A segunda razão, casa. Seria o verso 8. Não, desculpa. O verso 5 fala sobre a casa. E a outro, que é o verso 6, seria a vinha ou um campo. Verso 6 fala sobre o campo, verso 7 sobre casar, verso 5 sobre casa. Se você está casado, se você apenas acabou de construir uma casa e se você acabou de plantar uma vinha ou um campo, como fala no verso, você não deve ir para a guerra. Essa é a única razão para você não lutar. Você está permitido a não lutar. Você está todo mundo ok com isso? Desculpe. Fala isso no verso. Casar não tem alguma coisa diferente do que você está falando? Alguém fez algum comentário? Eu não tenho certeza do ponto que você está fazendo. Não cabe isso que você falou na parte do casamento? Build a house, verse 5. Construir a casa, verso 5. Verso 6. Plantar uma vinha, verso 7. Esposa, casar. Então, tá certo. Então tem essas 3 razões. São razões legítimas. A razão que é ruim, então tudo isso são razões boas. A razão ruim é que você está com medo. E o símbolo desse medo, desse temor, seria o quê? Esse daqui. Você veste roupa de mulher. Então a primeira parte diz o quê? Que a mulher não está permitida a fazer o quê? Não está permitido, a mulher não está permitida a lutar. Se você vai para o mundo, uma mulher é permitida a lutar hoje? Com certeza. Então o verso não é mais aplicável. A gente já disse isso. Nenhuma aplicação. Não é aplicável. Não tem uma função para a gente hoje. Todo mundo está ok com isso? Está todo mundo confortável? Eu apenas disse um exemplo externo. A sociedade dita que todo mundo pode ir para a guerra. Mas isso é apenas um ponto que eu estava fazendo, não é uma prova. Eu estou perguntando se o verso é aplicável hoje. Porque todos nós dizemos sim na nossa aula, e quando a gente vai para a vida real, aí você pode ser martirizado por causa disso pelos seus irmãos. Eu não sei se você vai ser tão valente assim para poder falar, a gente joga fora o verso da Bíblia. O que eu quero sugerir é isso aqui. Vamos não fazer uma aplicação disso. Vamos ver por que não é mais aplicável. Qual é a nossa prova fundamental que esse verso não é mais aplicável para nós? Isso é o tempo de desordem, a gente está no tempo de ordem. A gente está no tempo de ordem, Deus está colocando as coisas em ordem. Então eu tenho só 2 minutos, eu vou dar a resposta. Nós nos chamamos o quê? Sacerdotes. Ou 144 mil. Nós estamos no tempo de ordem, eles estavam no tempo de desordem, só voltando. Eles não são todos equivalentes, ou... A pedra. Pedras. A pedra de Daniel 2, não a pedra que a irmã Tess falou ontem. O que essa pedra faria? O que essa pedra faz?
ela luta, certo? Ela precisa de alguma coisa aqui para lutar, certo? Então isso é o que os 144 mil fazem, que é o que os sacerdotes fazem. E quem são os sacerdotes? 144 mil e pedras. Homens e mulheres. Esse homem aqui não é aquele homem de cima. São homens normais, mulheres normais, que se tornam, a palavra H3797, que é guerreiro. Eles se tornam guerreiros fazendo o quê? Pegando os instrumentos. Todos nós acreditamos que nós somos requeridos a ser sacerdotes. Não é uma escolha, nós somos obrigados a ser sacerdotes. Todo mundo concorda com isso? Não tem uma escolha nisso. Qual é o instrumento que a gente tem que pegar para nos transformar nessas pessoas? Desculpe? O Evangelho. A gente pode ter diferentes respostas dependendo da pergunta. A gente pode dizer que é a caneta ou o quadro branco, mas fundamentalmente é o Evangelho, que é a mensagem que a gente tem, que a gente diria que é a terceira mensagem angélica. Então, deixa eu resumir. Deuteronômio 22, verso 5, quando é traduzido para o inglês, está falando sobre vestimenta, mas não é a intenção original do que a passagem está lidando. Está falando sobre papéis de sociedade, que homem não é permitido a não ser guerreiro. Se a gente for pensar na lei, seria uma boa maneira, o homem não pode fazer isso por temor. Tem outras razões que ele não pode não lutar, mas quando esses homens não estão fazendo seus papéis, não é aceitável as mulheres falarem, se eles não forem fazer, nós iremos fazer. Nós não estamos discutindo por quê, mas o que a gente está dizendo é que quando você pega essa história, você traz para o século 21, na dispensação que a gente está vivendo, cada um de nós, homens e mulheres, somos requeridos a ser sacerdotes, 144 mil, e sendo a pedra que é tirada da montanha, que significa que todos nós somos requeridos a ser esses guerreiros. E o instrumento que transforma nós nisso é a terceira mensagem angélica, que a gente poderia dizer a mensagem do Evangelho. Então, essa é a razão porque eu estou dizendo que esse verso não é mais aplicável ao povo de Deus. Na verdade, nunca foi aplicável ao povo de Deus, mas Ellen White pega isso e faz a sua própria e única aplicação na dispensação dela, que ela está livre para fazer. Mas o que eu estou fazendo não é fazendo a minha própria aplicação, eu estou pegando isso da intenção original e ver o que significa para mostrar a você que não é mais aplicável hoje. Que não é mais aplicável hoje. O que a gente faz com isso, então? Qual o benefício disso para a gente hoje? A gente pode mostrar por que não é mais aplicável para a gente. A gente pode mostrar por que as coisas mudaram. Então, em resumo, eu não acredito que o Deuteronômio 22, verso 5 está falando sobre vestimenta, calças, vestidos. Não acho que está falando sobre homens se vestindo como mulheres e mulheres se vestindo como homem, usando esses significados escondidos que alguns comentários discutem, os comentaristas discutem. Nós despendemos muito tempo falando sobre o Deuteronômio e discutindo sobre essa pessoa, como que você transforma nessa pessoa. A gente olhou para o verso, como que a palavra é usada no inglês e como que é usado na língua original, e a gente pode ver que é substancialmente diferente. A gente pode ver que transforma isso nesse homem de duas maneiras diferentes. São homens acima de 20 anos, mas a outra definição é esses instrumentos que fazem isso, porque se você é um homem mais que 20, você é um fazendeiro, você não está cabendo nessa categoria. Isso seria uma milícia. Toda essa coisa aqui, quando pega os instrumentos aceitáveis, transforma num guerreiro. Uma mulher não é permitida a pegar esse papel. Fazer isso hoje... Desculpa, hoje a mulher é requerida a fazer esse papel.
Alguns dizem que igualdade é um assunto de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, parte dos 144 mil. Todos nós somos a pedra que é tirada da montanha, que significa que todos nós somos guerreiros que estamos guerreando contra essa estátua de Daniel 2, que significa que isso não é mais aplicável a nós. Todos nós somos requeridos a pegar esses instrumentos, Nós não temos uma opção para fazer isso. Então o verso foi virado de cabeça para baixo. Foi virado de cabeça para baixo. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos pela sua bondade e sua misericórdia. Pedimos que o Senhor possa estar conosco, nos abençoe e nos guie. No estudo da Tua Palavra, na meditação da Tua Palavra, nos ajude, Senhor, a ter um claro entendimento sobre como nós deveríamos investigar a Sua Palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie e nos direcione, mesmo que a gente possa pensar que nós estamos usando a metodologia correta, é muito fácil fazer erros. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos guie e nos dê sabedoria através do Espírito Santo. Nós também pedimos, Senhor, que possamos estar juntos, que possamos ter a mente moldada e que ao virmos juntos, 2 ou 3 reunidos, como o Senhor prometeu, o Senhor estaria conosco, que nós possamos entrar e entender toda a verdade, que essa possa ser a nossa experiência. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.